Olá pessoal aí do 8º ano, que é o professor Cláudio, professor de inglês. Então, vocês estão vendo essa atividade aí, adjetivo comparativo, o que se está pedindo, complete os espaços como adjetivo comparativo. Então pessoal, na aula passada nós falamos de adjetivo curto e adjetivo longo. Então, o que é o adjetivo curto? Então, o adjetivo curto é quando a palavra for pequena. Would, tall, have, fat. Esses são adjetivos curtos. O que são adjetivos longos? São aqueles que têm a palavra maior, né? Expensive, interesting. Então, esses são adjetivos longos. Então, por que é fundamental vocês saberem essa diferença? É porque quando for adjetivo curto, no caso would, que está aqui entre parênteses na primeira frase, então o que eu tenho que fazer? My city is older than ours, né? Então, minha cidade, né? Ele está dizendo que minha cidade é mais velha do que a sua cidade, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Quando o adjetivo for curto, eu vou pegar ele e colocar nesse espaço aqui. E no final dele, eu vou colocar a terminação ER. Né? No caso, vai ficar assim, né? Vou pegar o adjetivo e colocar ele aqui. Só um minutinho aqui. Coloquei o adjetivo que está entre parênteses aqui. E agora, o que eu faço com ele? Como eu disse, acrescento o E e o R. Ah, professor, mas na aula passada o senhor disse que tinha que colocar o than depois do adjetivo que eu colocar ER. Sim, mas como a frase já tem than aqui, então não vai ser necessário, certo? Então vamos aqui. Jenny, na segunda frase, pessoal. Jenny is taller than Melissa. Jenny é mais alta do que Melissa. O que nós vamos fazer? O que eu tenho que colocar dentro da lacuna? O adjetivo curto. Tall, que significa alto. Então observem a terminação também, pessoal. Se as 3 últimas letras do adjetivo forem a sequência consoante, vogal, consoante, ou seja, se tiver uma vogal entre 2 consoantes, eu repito a última letra, depois é que eu coloco o E e o R. Né? O E e o R. Então vamos aqui. Por exemplo, na palavra fat, F-A-T, fat, F-A-T. Quais são as 3 últimas letras? Essa palavra é curta, só tem 3 letras mesmo. Então, as 3 últimas é F-A-T. F-A-T. O F é o quê? Consoante. O A é o quê? Vogal. O C é o quê? Consoante. Então, nós ficamos na sequência consoante, vogal, consoante. E aí, o que eu faço? O que eu faço quando isso ocorre? Eu repito a última letra. Quem é a última letra aqui? Quem é a última letra? No caso, a última letra é T. Então, eu coloco outro T. Depois é que eu coloco o E e o R. Depois é que eu coloco o E e o R. Então, professor, não entendi. Então, vamos de novo. Se a palavra fosse fat, que significa gordo, então, nós temos uma consoante, uma vogal e uma consoante. O que eu faço? Repito a última letra
aí coloco o E e o R. Mas só se terminar nessas 3 últimas letras do adjetivo curto, consoante, vogal, consoante. Pode ser qualquer letra, mas desde que uma vogal fique entre 2 consoantes, aí você tem que repetir a última letra da palavra e depois é que se coloca o E e o R. Então vamos aqui. Será se vai ser o caso dessa segunda frase, por exemplo, tchau. Então a palavra tchau está aqui, ó, T-L-L-L. Vamos ver se termina na sequência consoante, vogal, consoante. Vamos separar as 3 últimas letras. A-L-L. Nós temos uma vogal, consoante, consoante. Deu certo? Não. Então não é na sequência consoante, vogal, consoante. Então o que eu faço? O que eu faço normalmente, né? Eu só coloco tchau e a terminação é R, sem repetir nenhuma letra, porque não terminou na sequência consoante, vogal, consoante, né? Pessoal, outro fato interessante é essa 3 aqui, né? Dogs are usually heavier than cats, né? Então, vamos aqui, né? Ele diz que os cães geralmente são mais espertos, são mais ágeis do que os gatos. São mais espertos do que os gatos. Então vamos aqui. Qual é o adjetivo que está entre parênteses? Have. Outro fato interessante, pessoal. Vocês viram na aula anterior. Quando a palavra ela terminar em Y antes de consoante, né, precedido de consoante, eu troco o Y, né, eu substituo o Y por I e acrescento o E e o R, que é de praxe. Né? Vamos ver se é o caso de have. Né? Have terminou em Y. Mas esse Y está junto com vogal, com consoante? Está junto com uma consoante, porque o V é consoante. Então o que eu faço? Eu vou tirar este Y, vou tirar o Y, e no lugar dele eu vou colocar o I, e aí depois é que eu acrescento o E e o R. Aí, pessoal, nós temos a quarta aqui. Norma is fat than Bruno. Norma é mais gorda do que Bruno. Qual é a palavra? Fat. Olha, eu até expliquei essa, né? Então, fat, veja quais são as 3 últimas. Se terminar na sequência consoante, vogal, consoante, repete a última letra e coloca o E e o R. Mas se não terminar, só acrescenta o E e R direto, porque já tem o than em tudinho, né? Então, pessoal, a quinta aqui. Vamos à quinta. Bananas is expensive than apples. As bananas são mais caras do que as maçãs. Então vamos ver aqui. O que nós vamos fazer? Nós temos qual é o adjetivo que está entre parênteses. Qual é o adjetivo que está entre parênteses? É esse aqui, ó, expensive, caro ou cara. Então como é que vai ficar? Expensive é uma palavra curta ou longa? Expensive é uma palavra longa. Então, o que nós vamos fazer? Colocar ER na terminação dela. É isso? Não, não é isso. Então, o que nós iremos fazer? Quando o adjetivo é longo, eu vou pegá-lo e colocar tudo dentro desse espaço aqui, né? Então, antes dele, eu vou colocar a palavra more. Aí depois dele eu vou colocar a palavra
than. Como já tem a palavra than, então eu simplesmente, antes do adjetivo, antes do expensive, eu vou colocar a palavra more. More. Então eu não acrescento quando o adjetivo longo. Quando for adjetivo longo, não acrescentamos o e e o r como em adjetivo curto. Nós colocamos só o more para fazer o comparativo dele. Antes dele eu coloco o more. Ficando como? Então vai ficar assim. Aqui é expensive. Então eu coloco more expensive Tá vendo como o more aqui ele vem antes? Então o more ele tem que vir antes do adjetivo longo. Compreenderam? Então aqui, ó, olha só, olha aqui o outro adjetivo. E aí, ele é curto ou é longo? E aqui, pessoal, easy é curto ou é longo? E aqui, pessoal, então olhem a terminação do adjetivo, né? E olhem o tamanho também do adjetivo. Adjetivo curto, acrescenta ER. Adjetivo longo, coloca a palavra more, M-O-E-R antes dele. E se o adjetivo curto ele terminar em consoante, as 3 últimas letras dele for consoante, vogal, consoante, repete a última letra e coloca ER. Se o adjetivo longo ele terminar em Y, junto com consoante, eu tiro esse Y, coloco o I no lugar do Y e acrescento o E e o R. Muito bem. Espero tê-los ajudado. Até a próxima